Se sua mente está agitada, se seu coração está pesado, respire fundo. Você não chegou aqui por acaso. Essa oração é um chamado do céu para você silenciar por dentro e descansar em Deus. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que a paz do Senhor invada agora o seu ser como um rio manso e sereno. Respire fundo. Aqui é um lugar de descanso, de entrega e comunhão. Vamos juntos entregar esse dia ao cuidado do nosso Pai. Talvez você tenha despertado hoje com o coração apertado, sentindo um peso invisível, difícil de explicar. Os pensamentos parecem não dar trégua, as responsabilidades pressionam e as incertezas do futuro insistem em tirar a sua paz. Mas saiba, Deus te trouxe até aqui por um propósito. Nada é por acaso quando o céu está no comando. O Salmo 131 é mais do que uma leitura. Ele é um chamado sagrado para um novo posicionamento espiritual. Ele te convida a deixar de lado o orgulho, a ansiedade, a necessidade de controlar tudo e simplesmente confiar. Como uma criança que se aquieta nos braços da mãe, Deus está te ensinando a descansar em sua presença. Isso não significa ignorar os problemas ou fugir das responsabilidades. Significa reconhecer que você não está sozinho, que existe um Pai que já está cuidando de cada detalhe, mesmo quando você não vê. A inquietação que tenta te dominar hoje não tem mais autoridade sobre você. O Espírito Santo está te conduzindo a um lugar de profundo descanso, onde a confiança vence o medo e a fé supera a lógica. Muitas vezes, o nosso coração se angustia porque queremos entender tudo, prever tudo, resolver tudo com as nossas próprias forças. Mas Deus está dizendo: filho, filha, aquieta-te. Eu sou Deus e eu estou no controle. Hoje, você é chamado a viver com mais leveza, a liberar o que não pode carregar, a confiar no tempo de Deus, a silenciar a alma para ouvir a direção do céu. Você foi criado para a paz, não para a aflição constante. E essa paz não vem do mundo, ela vem de um relacionamento profundo com o Senhor. Que o seu coração aceite esse convite divino, confiar, descansar e viver na certeza de que Deus está guiando tudo com amor, sabedoria e fidelidade. O Salmo 131 é um daqueles tesouros escondidos nas Escrituras. À primeira vista, ele pode até parecer pequeno, são apenas 3 versículos, mas não se deixe enganar pela brevidade. Por trás de poucas palavras há uma profundidade imensa. É como uma semente pequena que, ao ser plantada no coração certo, se transforma em uma árvore de paz, confiança e quietude espiritual. Este salmo, escrito por Davi, não é um clamor por livramento, nem um pedido por vitória. É diferente da maioria dos salmos que estamos acostumados a orar. Aqui não há urgência nem desespero. O que encontramos é uma confissão serena de humildade, entrega e maturidade espiritual. Davi, que enfrentou batalhas, perseguições, exílios e coroações, chega a um ponto em que reconhece: há coisas que não se pode controlar, há mistérios que não se pode compreender, e tudo bem. Ele declara: o meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos são arrogantes. Essa frase é mais do que um testemunho, é um espelho para nós. Quantas vezes nos deixamos levar pela pressa, pela ansiedade, pela falsa sensação de que precisamos ter todas as respostas? Quantas vezes nossos olhos se elevam com inquietação, olhando para o futuro com medo do que virá? O Salmo 131 nos convida a fazer o oposto, a descer, a desacelerar, a confiar. Ele nos convida a sermos como uma criança recém-amamentada que repousa nos braços da mãe, calma, satisfeita, protegida. Essa imagem é uma das mais ternas e poderosas de toda a Bíblia. É um retrato da alma que aprendeu a descansar, não porque tudo está resolvido, mas porque sabe em quem confia. Ao meditar neste salmo hoje, você está dizendo ao seu interior: já chega de agitação, já chega de tentar controlar o que está além do meu alcance. Agora é hora de confiar plenamente em Deus. E essa confiança não é passiva, ela é um ato de fé, é uma escolha consciente de entregar o controle ao Pai e permitir que Ele conduza os próximos passos com amor e sabedoria. Portanto, respire fundo.
Deixe que as palavras do Salmo 131 penetrem no mais íntimo da sua alma. Deixe que essa verdade transforme sua maneira de pensar, de sentir e de agir. Você não precisa carregar o mundo nos ombros, você só precisa descansar nos braços de Deus. E é exatamente isso que faremos juntos agora. Agora, neste momento de recolhimento e entrega, abrimos o coração para receber a palavra viva de Deus. Não estamos apenas lendo um salmo, estamos sendo conduzidos por ele. Estamos sendo moldados por cada linha, por cada pausa, por cada sussurro divino escondido nas entrelinhas do texto sagrado. Feche os olhos se puder, respire profundamente e permita que essas palavras penetrem suavemente em seu espírito. Cada versículo é como uma gota de bálsamo, um sopro de paz, um convite à rendição completa diante do Senhor. Vamos orar juntos. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos são arrogantes. Que início poderoso! Davi, o rei, o guerreiro, o homem segundo o coração de Deus, começa este salmo não exaltando suas vitórias, nem pedindo livramentos, mas declarando humildade. Ele fala do seu coração, não de suas conquistas. Ele reconhece: não sou melhor do que ninguém. Não olho para os outros com altivez, não me coloco acima do que sou. Essa é a primeira chave da paz interior, a humildade verdadeira. Não é apenas se calar, é aquietar a alma ao ponto de não precisar se provar, de não precisar entender tudo, de não se colocar no lugar de Deus. E ele continua: não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Quantas vezes nos angustiamos tentando entender o inexplicável, tentando controlar o incontrolável, tentando carregar responsabilidades que nunca foram nossas. Davi nos mostra aqui um caminho diferente, um caminho de descanso, reconhecer nossos limites e confiar nos planos do Senhor. Há coisas que só pertencem ao alto, mistérios que não cabem à nossa compreensão, e está tudo bem. Quando aceitamos isso, quando paramos de lutar contra o que não depende de nós, encontramos descanso. Agora vem o versículo central, o coração do Salmo 131. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Essa é uma das imagens mais profundas e belas de toda a Bíblia. Davi não apenas deseja a paz, ele diz que a encontrou, que a cultivou dentro de si. Acalmei e tranquilizei a minha alma. Isso nos mostra que a paz não chega por acaso. Ela é buscada, é construída. É uma decisão diária de entregar o controle a Deus e descansar nos seus braços. E então ele faz a comparação. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. Visualize isso. Uma criança que acabou de ser alimentada, que está nos braços quentes da mãe, que não precisa de mais nada. Ela está segura, está plena, está em paz. Assim deve ser a nossa alma diante de Deus. Uma alma saciada, não pelas circunstâncias, mas pela presença. Não por respostas, mas por relacionamento. Não por entender tudo, mas por confiar completamente. Essa é a alma que já não se debate, que não se apressa, que não exige, que simplesmente repousa. E então, no último versículo, Davi se volta para o povo. Ele faz um convite, uma convocação, uma declaração de fé para todos nós. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Aqui, o salmo se torna coletivo. Ele não é mais apenas uma oração pessoal. Ele se torna um chamado para todos, aqueles que buscam paz, mas que ainda estão cansados, ansiosos, carregados. A esperança que Davi encontrou, ele deseja compartilhar. Põe a sua esperança no Senhor. Não no dia de amanhã, não nas circunstâncias, não nas promessas humanas, mas em Deus. E não apenas por hoje, desde agora e para sempre. Ou seja, continuamente, todos os dias, em todos os momentos.
Essa leitura é um convite a uma mudança de postura interior. O mundo grita por velocidade, por resultados, por controle. Mas o Espírito sussurra paz, confiança e entrega. O Salmo 131 não é para ser apenas lido, ele é para ser vivido. Ele nos mostra o caminho para o descanso da alma. Hoje, Deus te chama a esse lugar. Um lugar onde não é necessário provar nada. Onde você não precisa carregar os pesos do mundo. Onde você pode simplesmente ser e repousar. Sinta agora, no seu espírito, a leveza que vem da palavra. Sinta a presença do Espírito Santo suavemente repousando sobre seus pensamentos. Ele está te ensinando a respirar diferente, a sentir diferente, a viver diferente. Que essa leitura tenha aberto uma porta dentro de você, uma porta de humildade, de contentamento e de profunda confiança no Senhor. E agora que estamos com o coração alinhado, a alma quieta e o espírito rendido, seguimos para um momento de oração guiada, uma oração de entrega e de descanso. Agora que sua alma foi suavemente conduzida pelas palavras sagradas do Salmo 131, entre comigo em um momento de oração, uma oração de descanso, uma oração de entrega, uma oração onde não é preciso muitas palavras, apenas um coração sincero diante de Deus. Feche os olhos, se puder, respire fundo e permita que cada frase desta oração ecoe no seu espírito como um sussurro de paz, vindo direto do coração do Pai para você. Vamos orar juntos. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu me coloco diante da Tua presença com reverência, com humildade e com o coração aberto. Não venho com exigências, nem com pressa. Venho como um filho que busca abrigo, como uma filha que precisa de colo. Venho como quem entende que não é no barulho das respostas, mas no silêncio da entrega que o Teu amor se revela mais profundamente. Pai, acalma agora os meus pensamentos. Eles têm sido como ondas agitadas, altos, intensos, incansáveis. Silencia, Senhor, a confusão que grita dentro de mim. Que toda inquietação ceda lugar à Tua paz. Ensina-me, Senhor, a ser como uma criança nos braços da mãe. Que eu aprenda a confiar sem questionar, a descansar sem medo, a me aquietar mesmo sem entender o que está por vir. Pois Tu és o meu pastor, meu abrigo, meu sustento. Retira de mim todo o orgulho, toda a necessidade de controlar o que está além do meu alcance. Liberta meu coração da arrogância de achar que posso resolver tudo sozinho. Há coisas grandes demais, Pai, e eu reconheço isso. Por isso, hoje, escolho entregar tudo a Ti. Entrego meus planos, entrego meus medos, entrego as preocupações que tenho carregado como um fardo invisível. Entrego as pessoas que amo e que às vezes quero proteger mais do que posso. Entrego esse dia, cada detalhe, cada decisão, cada direção. Eu não quero mais viver guiado pela ansiedade, eu quero ser conduzido pela Tua paz. Que os Teus pensamentos sejam maiores do que os meus, que os Teus caminhos sejam mais altos que os meus, e que a minha alma aprenda a confiar no tempo e na vontade do Senhor. Senhor, cobre minha mente com a Tua serenidade, que ela seja guardada contra os ataques da dúvida e do medo. Que, ao invés de me perder em suposições e incertezas, eu possa repousar na verdade da Tua palavra, que diz: Tu estás comigo. Que hoje, Senhor, o Teu Espírito Santo seja como um vento suave dentro de mim, afastando toda a escuridão, toda a angústia, todo o ruído. Que Ele traga luz aos meus pensamentos e leveza ao meu coração. Que o meu espírito, cansado de tanto tentar, agora simplesmente descanse. Que eu pare de lutar com as armas da carne e comece a lutar com as armas do Espírito: oração, confiança, rendição, fé. E quando as dúvidas vierem, quando as perguntas se multiplicarem, quando a noite parecer longa demais, lembra-me, Senhor, que o Teu colo está sempre disponível. Que a Tua voz continua sussurrando: acalma-te, filho, eu estou aqui. Guia os meus passos hoje com mansidão. Que cada decisão seja tomada com sabedoria e calma. Que eu não haja por impulso, mas com direção divina.
Que minha boca seja fonte de bênçãos, que minhas mãos sejam instrumentos de paz, que meu olhar veja além das aparências e perceba o que vem do Teu Espírito. E se eu me sentir fraco ao longo do dia, Senhor, que eu não tente me sustentar sozinho, que eu me lembre que a minha força está em Ti, que, assim como Davi declarou, acalmei e tranquilizei a minha alma, eu também possa viver essa realidade. Que minha alma, tão agitada em outros dias, hoje encontre abrigo nos Teus braços. Senhor, que esta oração não seja apenas palavras ditas ao vento, que ela seja semente lançada em terra fértil, que ela floresça em frutos de paz interior, de confiança renovada e de fé profunda. Que mesmo em meio ao caos externo, meu interior permaneça sereno, como uma criança recém-amamentada. Muito obrigado, meu Deus, por me lembrar que não preciso entender tudo, que não preciso ter todas as respostas, que não preciso carregar sozinho o peso da vida. O Senhor cuida de mim, e isso é o suficiente. Que esta manhã seja marcada por uma presença doce e constante do Teu Espírito, que o Teu amor me envolva como um cobertor, que o Teu olhar me guie com ternura, e que a minha alma permaneça ancorada em Ti. Eu te agradeço por esta paz que excede todo o entendimento. Eu te agradeço por estar aqui comigo, agora, e por nunca me deixar só. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Repita comigo, em voz baixa ou no coração. Minha alma descansa em Deus. Minha mente está em paz. Hoje eu caminho com serenidade. Eu confio em Deus mais do que em mim mesmo. Agora que oramos juntos, agora que sua alma foi acalmada na presença de Deus, é hora de olhar para este novo dia com olhos diferentes, com olhos espirituais. Porque quando o coração encontra repouso em Deus, até o que era difícil se torna mais leve de carregar. Hoje é uma nova oportunidade, um novo começo. E por mais que a rotina pareça igual à de ontem, algo dentro de você já não é mais o mesmo. O seu espírito foi tocado, o seu coração foi realinhado, e isso muda tudo. Talvez você ainda esteja enfrentando os mesmos desafios, os mesmos problemas, as mesmas perguntas sem resposta. Mas agora, você está diferente. Você está mais consciente da presença de Deus, mais confiante na fidelidade dele, mais disposto a descansar ao invés de lutar em vão. E é isso que transforma um dia comum em um dia extraordinário, a forma como você o vive. Hoje, escolha caminhar com serenidade. Você não precisa correr para resolver tudo ao mesmo tempo. Você não precisa se afligir com o que ainda está longe ou incerto. Respire, entregue, confie. A sua paz não depende do que acontece ao redor, ela nasce de dentro. Ela vem do Espírito Santo que habita em você e que te sustenta, mesmo quando tudo parece desmoronar. O mundo pode até tentar roubar sua calma, com pressões, notícias, conflitos, mas lembre-se, a sua alma está ancorada em Deus, e isso é firmeza, isso é descanso. Não se cobre perfeição, não tente controlar o incontrolável, não se culpe por sentir. Deus conhece seus limites. Ele sabe quando você está cansado, quando você precisa de colo, quando precisa de direção. E Ele está presente, agora mesmo, com braços estendidos para te renovar. Se vierem pensamentos de preocupação, escolha não alimentar. Se surgir uma situação que normalmente te tiraria do eixo, pare e respire fundo. Ore em silêncio. Lembre-se, minha alma está tranquila em Deus. Declare isso quantas vezes for necessário. Você está aprendendo algo precioso hoje, a viver em fé mesmo sem entender, a se mover com leveza mesmo em tempos pesados, a sorrir com sinceridade mesmo quando ainda existe dor. Isso não é fingimento, isso é espiritualidade madura, isso é graça sendo vivida no cotidiano. E saiba, cada pequena escolha que você faz em direção à paz, mesmo as mais simples, respirar fundo, silenciar uma resposta impensada, estender perdão,
escolher agradecer, todas essas escolhas estão moldando sua alma, estão fortalecendo sua fé, estão curando partes internas que, muitas vezes, você nem sabia que precisavam de cura. Hoje, decida caminhar com mais mansidão, responder com mais amor, ouvir mais antes de reagir, dar a si mesmo permissão para viver com mais calma, com mais presença, com mais compaixão. Você pode sim ter um dia produtivo, abençoado, cheio de propósito, e ainda assim viver esse dia em paz. Porque não é sobre fazer mais, é sobre fazer com mais sentido, com mais direção, com mais entrega ao que Deus está realizando em você e através de você. Então, siga com essa certeza. A presença do Senhor está sobre você. Ele vai à sua frente. Ele te sustenta por dentro. E o que vier, Ele estará contigo. Não há vazio que Ele não possa preencher, nem situação que Ele não possa transformar. O dia começou e você está revestido com paz. Que cada passo que você der hoje seja um testemunho silencioso de que Deus habita em você. E que, por causa dele, até os ventos mais fortes se tornam brisa suave quando passam por um coração em descanso. Você está pronto. Em Deus, você está renovado. Antes de encerrarmos esta oração, guarde algo precioso no seu coração. Você é profundamente amado por Deus. E esse amor não depende do que você sente, nem do que você consegue fazer. Ele é constante, fiel e imutável. Mesmo quando você se sente cansado ou sem direção, Deus está com você. Mesmo quando a mente insiste em se agitar ou o coração tenta se fechar, Deus continua ali, perto, paciente, te sustentando em silêncio. Não importa o que este dia trará, lutas, alegrias, decisões ou surpresas, o que importa é que você não está sozinho. O Senhor está no controle de cada detalhe. Ele vê o que ninguém vê, Ele entende o que ninguém entende, e Ele está guiando seus passos com amor. Você não precisa ter todas as respostas, você só precisa dar um passo de cada vez na direção da paz. Deus já está cuidando do amanhã. Hoje, Ele só quer que você confie, descanse e continue andando com o coração firme nele. Permita-se viver com mais leveza, com mais fé, com mais consciência de que, com Deus, até os dias mais difíceis são cheios de propósito. Você é cuidado, você é fortalecido, você é guiado por aquele que nunca falha. Amém. Escreva nos comentários: hoje eu escolho descansar em Deus. Deixe também o seu pedido de oração. E se essa oração falou com você, compartilhe com alguém que precisa de paz neste dia. Inscreva-se no canal Orar com Deus e ative o sininho para receber uma oração nova toda manhã. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te acompanhe. Um dia de paz e descanso na presença de Deus. Clique aqui ao lado para a próxima oração.